Veja, uma igreja que se movimenta descoordenadamente é um corpo decapitado. Uma igreja que se movimenta sem direção pode até fazer movimentos, mas que não geram transformação e resultados, porque não estão sendo coordenados pelo cabeça. É daqui que vem todo o comando. Então o que Paulo vai dizer? Que quando nós estamos reunidos como corpo, podemos executar e fazermos muitas coisas, mas a única forma disso acontecer de maneira coordenada é se nós estivermos orientados pela cabeça. E então ele vai deixar claro dizendo: aqui entre todos nós podem haver pernas, podem haver braços, narizes, olhos, ouvidos, podem haver do dedo mindinho até o polegar principal, mas olha o que ele está dizendo: entenda, a coordenação harmônica deste corpo, ela será bem sucedida, porque este corpo não é qualquer corpo, esse corpo é o corpo de Cristo. E veja, não se espante se as mãos não parecerem de Cristo, não se espante se os pés não parecerem de Cristo, até porque o estereótipo humano de Cristo sempre chocou muito as pessoas, porque as pessoas olhavam para ele e tinham dificuldade de acreditar que ele era o Filho do Deus vivo na sua imagem corpórea, justamente porque ele era um homem muito simples. O texto, por exemplo, vai afirmar poucas coisas acerca da aparência de Cristo, e uma das coisas que vai falar sobre a aparência de Cristo é que ao olhar para ele não havia no seu parecer o semblante de formosura, de beleza. Então, diferente dos quadros dinamarqueses e europeus pintado pelo clero, ele na verdade não tem aqueles olhos tão azuis ou esverdeados e nem aquele cabelo dourado muito bem escovado. Na verdade, como qualquer judeu entre 1,70 m e 78 de altura, de cabelo levemente crespo e semblante marcado pelo sol, o que Lucas vai dizer é que ele parecia um homem de trabalhos forçados, que se cuidava e não aparentava que tinha 33 anos, mas ele aparentemente lembrava um homem comum. Camila, eu não estou entendendo. Vai entender. O que o texto está dizendo é que o semblante de Cristo era de um homem trabalhador, do proletariado. Se eu pudesse aqui poeticamente falar, eu ia dizer que sabe com quem Cristo parece? Com a diarista no final do dia, depois de ter trabalhado 8 horas. Sabe com quem que Cristo parece? Com o trabalhador que virou uma laje a noite inteira e está indo suado para casa. Ele tinha a imagem do proletariado, só que ao mesmo tempo confundia a visão do seu olhar. Alguém que não tem coroa, alguém que não tem capa, mas que tem um comando de voz sem exercer nenhum nível de autoritarismo. Eu fico olhando Mateus, Levi, na mesa da recebedoria, numa posição de status social altiva, e Jesus passar por ele sem fazer nenhuma proposta de trabalho no meio do dia, com aquela cara de trabalhador, vou falar assim a grosso modo, e olhar para ele no alto escalão da onde ele trabalhava e dizer assim para ele: me segue. Não falou quanto ele ia receber, não falou quanto ele ia ganhar, não falou pelo que ele ia passar e nem mesmo que tipo de trabalho ele ia exercer. Apenas disse: me segue. E o texto diz que Levi, ao olhar para ele, imediatamente largou a mesa da recebedoria e foi atrás dele. Olha para quem está do teu lado e diga: que olhar é esse? Que voz é essa? Uma imagem que contrasta a imagem de um trabalhador que tem a voz de um rei, a imagem de alguém que acabou de sair do trabalho, mas que tem uma meiguice no olhar que atrai desde os pequeninos que querem abraçá-lo até os catedráticos como Nicodemos que querem entendê-lo. O olhar do meigo nazareno, aquele que faz André e Felipe questionarem: poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem e vê. Jesus parecia uma incógnita, mas na verdade tudo era revelado quando olhávamos para ele. Que olhar, que aparência é essa? Que contrasta tanto com a imagem que ele carrega. Ele olhou para Pedro e o rapaz, a vida inteira no ramo da pesca, largou o empresariado inteiro, barco, a rede, tudo, e foi atrás dele no dia da sua melhor pesca. Que voz é essa?
Não diz para mim que ela é comum, porque sua imagem era comum. Porque os discípulos no caminho de Emaús estavam indo embora de Jerusalém. E já no caminho de Emaús, Jesus foi atrás deles. E no caminho, Jesus foi conversando com eles. E o texto vai dizendo que enquanto ele falava, queimava no coração deles. Eles diziam, ao ouvir a voz dele, queimava o nosso coração. Eles não entendiam porquê, mas eles diziam, enquanto ele falava, ardia um fogo no nosso coração. E depois, na hora de comer, como é que uma pessoa que parece qualquer outra parte o pão e de repente no partir do pão cai a ficha de que está diante do Filho de Deus? Ele parte o pão e então eles dizem, é Ele. Jesus conseguiu ser totalmente diferente, sendo igual a todo mundo. Jesus conseguiu ser único, habitando no meio de iguais. Então preste atenção. Sua imagem corpórea, aparentemente fragilizada, aparentemente uma pessoa comum, na verdade esconde uma estrutura inquebrável, insubstituível, irremovível. Eu acredito que ele não deu ênfase à aparência, porque verdadeiramente queria ser visto em todos nós, por todos nós. Você sabia que muitas vezes o mais próximo que você está de Jesus é entre um abraço entre você e seu irmão? Todas as vezes que você quiser abraçar Cristo, procure alguém e abrace essa pessoa. O mais próximo que muitas vezes nós podemos chegar de Deus fisicamente até aquele grande dia é se aproximando dos nossos irmãos. E não tenha dúvida que Cristo fez isso propositalmente. Agora, no dia da sua crucificação, Ele vai dar mais uma lição a nós, não apenas como indivíduos, mas nesta noite, nessa celebração de 9 anos, eu preciso que você redobre a sua atenção, porque mais do que um crente, Deus quer que você saia daqui entendendo o que é ser igreja. Não é apenas participar de um culto, não é apenas conhecer uma liturgia. Eu aprendi isso quando eu tinha meus 18 anos de idade. Evangelista Sérgio fazia uma comissão para ir ao presídio, e de vez em quando ele reunia mais algumas pessoas que queriam ir para irem até lá. E então eu aprendi uma coisa vendo a comissão evangelística visitando os presídios. Qualquer pessoa que entrava era anunciado pelo nome ou pelo cargo, se fosse um advogado. Doutor fulano de tal está entrando, juiz fulano de tal está entrando. Mas quando o evangelista Sérgio, junto com o irmão Romeu e o presbítero José Santos, entravam no corredor das celas aonde estavam os presidiários que iriam participar do culto naquela manhã ou naquela tarde, gente de alta periculosidade que não podia participar da reunião aberta, então nós fazíamos o culto no corredor, para que assim, por entre as grades, eles pudessem ser abençoados de toda forma. E aí eu me lembro que eu ouvia pessoas anunciando a chegada de outros pelo nome ou pelo cargo. Presbítero Sérgio, presbítero José e o presbítero Romeu não tinham estatura elevada na sociedade, mas acontecia um negócio que eu nunca vi em lugar nenhum. Quando eles entravam no corredor, os presos não diziam presbítero Sérgio está entrando, eles não diziam Romeu está chegando, não. Um deles gritava assim, olha, reverência, que era para eles pararem de falar, a igreja está entrando, e nós só éramos poucos. A igreja está entrando. Eles compreendiam que aquele pequeno corpo, na verdade, ele era a maior organização, não apenas sistemática, mas espiritual, da manifestação do corpo de Cristo aqui na terra. As pessoas estão querendo apenas institucionalizar a igreja, como se a igreja fosse uma concentração de um lugar social, mas isso não é uma verdade. A igreja, ela muitas vezes, ela é o lugar pelo qual Deus escolhe fazer coisas aonde não realiza absolutamente mais em nenhum outro lugar. E quando nós entendemos isso, passamos a ser igreja aonde nós entramos. Jesus, por exemplo, vai deixar muito claro que na igreja não é necessário heróis. Ele vai deixar muito claro que na igreja não precisa ter cabeças, não cabeças que se estendam acima dele, porque ele é o cabeça. Veja bem, é ele mesmo
mesmo que vai dizer assim: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Mas pense, se você estiver falando o nome de Jesus, mesmo sendo você um só, Jesus está presente também, sim ou não? Sim ou não? Quando você está orando no seu quarto sozinho, você sente a presença de Jesus, sim ou não? Jesus ouve as suas orações, sim ou não? O sangue de Jesus é o suficiente sobre você, sim ou não? Sim, mas por que ele não disse aonde estiverem 1 ou 2? Mas ele disse aonde estiverem 2 ou 3. Entre muitos significados teológicos, eu me pego naquele que mais me serve para aplicação. E sabe o que eu compreendo? É que a igreja só é reconhecida como igreja se houver a manifestação de Jesus Cristo. E a única forma de manifestar Jesus Cristo é na coletividade. Abre a boca, descola bem a língua, olha para quem está do teu lado agora e diga: coletividade. Coletividade. Camila, não estou entendendo. Na igreja, para a igreja e ser igreja, você não precisa ser o melhor, não precisa ser o maior, não precisa ser o mais especial. Você só precisa aprender o princípio da coletividade. Ele não estabeleceu o princípio da individualidade. Eu vou falar bem rasgado, que é para todo mundo entender. Se tem alguém aqui de outras igrejas, outras denominações, que tirou inclusive o culto de domingo para vir buscar de uma maneira diferente ao Senhor, mas você pensa assim: ah, Camila, eu vim respirar porque na minha igreja tudo sou eu. É você que prega, é você que canta, é você que enquanto canta os instrumentos toca para você descer e tirar oferta. E se expulsar e se manifestar demônio, é você que expulsa. Vai cuidando desde a portaria, e você quer cuidar de tudo, quer cuidar de tudo, quer cuidar de tudo. Daqui a pouco você vai subir no madeiro igual Cristo, e vai morrer por aquele povo, e sem necessidade nenhuma, porque o que tinha que ser feito já foi feito. Mas a necessidade de querer corresponder à igreja achando que vai fazer tudo, não manifesta a presença de Deus. Porque para que o Senhor se veja, uma coisa é Ele estar presente, outra coisa é Ele manifestar a sua presença. Vai entender, ó? Eu posso estar presente e estar quietinho ali. Eu posso estar presente e sair daqui sem que você note que eu me manifestei aqui. Agora é mais difícil fazer isso com o microfone na mão, em cima do púlpito, com as luzes aqui em cima de mim. O que é que o Senhor está dizendo? Eu posso estar sempre, mas me manifesto só na coletividade. Eu posso estar sempre, mas vou me manifestar na pluralidade. Eu preciso dizer algo para quem está achando que tem que pagar todo o preço para fazer a obra de Deus. O preço máximo já foi pago, o restante é a administração da demanda. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: você não vai morrer no meu lugar, porque eu já morri no seu lugar. Você não vai me amar mais do que eu amo você, porque eu te amei primeiro. Então não precisa tentar provar para ninguém que você é herói. Seja servo, seja irmão, seja filho, seja corpo. Pega na mão de alguém aí agora e diga: não seja herói, seja corpo. Não seja herói, seja corpo. Não seja herói, seja corpo. Corpo de Cristo, corpo de Cristo, corpo de Cristo, submetido ao cabeça, obediente ao cabeça, disponível para o cabeça, coordenado pelo cabeça, orientado pelo cabeça, corpo. Quando alguém perguntar assim: você é um dedo? Você vai dizer: eu sou um corpo. Quando alguém perguntar para você, lá na sua igreja, você é o que? Você é mão? Você vai dizer: não, eu sou um corpo. Deus sabe a função que cada um aqui atende. Só que eu, por exemplo, no início do ministério, já me manifestei no serviço em coisas que, por exemplo, não fazem mais parte da minha rotina hoje. Então, quando eu mudo a minha formação como membro, eu deixo de ser corpo? Então pare de gastar tempo dizendo que tipo de membro você é e comece a demonstrar que você faz tudo para que o corpo continue sendo saudável. Paulo então vai deixar isso muito claro. E agora Jesus, na sua crucificação, vai passar para nós algumas lições que vão nos dar alívio e esperança nessa noite. Jesus vai ser crucificado.
E João é testemunha ocular do que está acontecendo. Ele está tão chocado com a manifestação da palavra do profeta Isaías diante dos seus olhos, que mesmo sabendo que Cristo era o Filho de Deus, por seu próprio testemunho pessoal, ou seja, andando com ele, comendo com ele, ouvindo dele, subindo monte com ele, descendo monte com ele, navegando com ele, ceando com ele, ele sabia que Cristo era o Filho de Deus. Só que ainda assim ele vai demonstrar determinado choque quando percebe a manifestação do cumprimento da profecia de Isaías. Ele vai ver que cada palavra do texto de Isaías vai tomar forma carnal diante do Gólgota. E isso deixa ele impressionado, porque a palavra de Deus é assim: você sabe que ela existe, você crê nela, mas quando ela se manifesta, ela te maravilha, como se, meu Deus, de uma forma inexplicável. Você sabe que Deus faz, pede para Ele fazer, espera que Ele faça, mas quando acontece você fica chocado. Não é? É mais ou menos assim que João está se sentindo. Então ele vai dizer: olha, eu estou testemunhando para vocês, para que vocês saibam que eu vi, o testemunho dele é verdadeiro, e ele sabe que é verdade que diz, para que também vocês creiam que é verdade. É verdade. E o que é verdade, João? Então ele vai descrever o que nós lemos aqui. Cristo agora vai ser crucificado, e não é apenas um amigo, mas é o herói da sua vida. João abandonou tudo que ele entendia como vida própria para viver a vida de Cristo em sua vida. E agora esse Cristo que tem poder para entrar e sair de uma casa sem que portas sejam abertas, se permite ser preso, crucificado, cravejado na mão e nos pés. E para mim são em dias como esse que ele manifesta maior poder, porque maior poder não é quando você faz o que você quer. Maior poder é quando você tem poder para fazer, mas decide não fazer. Diziam: se tu és o Filho de Deus, desce daí. Se tu és rei, desce. E ele não descia. Quando Pilatos tentou aliviar a causa dele, ele disse assim para ele: tu sabes que eu tenho poder para te matar ou deixar viver, para te prender ou te soltar. Jesus não falou em momento nenhum, a não ser esse momento, quando olhou para Pilatos e disse assim: poder nenhum você teria, se do alto meu pai não tivesse te dado. Olha o que ele está dizendo: a minha vida ninguém toma, a minha vida eu dou. Eu não estou sendo capturado, eu estou aqui porque eu fui enviado. Vai ele então ao madeiro, crucificado, morte de dor, morte de cruz. Começa a se cumprir tudo o que havia sido dito pela boca do profeta Isaías: moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele deveria ir como ovelha muda, calada ao matadouro, e assim ele foi. Maria está chorando, Judas traiu, Pedro desertou, os demais estão apavorados. João é o único que atravessa a sinagoga, atravessa a sala, atravessa Sinédrio e chega com ele até o Calvário. A sua emoção está tão fragilizada quanto a de Maria, só que Maria ali não está vendo apenas Cristo, mas está vendo o seu filho. João está vendo o seu líder, está vendo o seu Senhor. Ele poderia estar desestabilizado emocionalmente como Maria, mas tem uma coisa que acontece no Calvário que faz com que João controle todas as emoções humanas que fariam qualquer pessoa que ama alguém que está sendo injustiçado defendê-la. Ele não taca pedra em ninguém, ele não taca pau em ninguém, ele não faz um escândalo no Calvário, ele fica quietinho vendo o que está acontecendo com Jesus. As emoções dele estão sob controle. Sob o controle de quê, Camila? Da profecia de Isaías. Como é que isso acontece, Camila? Isso acontece porque ele vai se lembrar. Um judeu, a partir dos 7 anos de idade, ele tem de cor essa profecia. João então tem a palavra, e a palavra que ele lembra é essa: que ele vai ser moído, que ele vai ser perfurado, que ele será humilhado, que ele será envergonhado. João está olhando para aquela cena, e ele então vai começar a se lembrar que cada detalhe ruim, que cada detalhe de tortura, que cada detalhe vergonhoso já estava meticulosamente orquestrado pelo divino. E para que não tivessem dúvidas, é escrito
escrito na lei de Deus, para que todos pudessem ver que o que está acontecendo com Cristo no Calvário não é consequência aleatória, mas é a palavra de Deus se cumprindo. Então João vai escrever e ele vai dizer: eu vi, tiraram a túnica dele, rasgaram em 4 partes, em 4 pedaços, e a cerca da túnica, das vestes, lançaram sortes sobre ela. Aí ele disse: mas eu sei, eu vi que isto aconteceu, você leu comigo, para que se cumprisse a escritura, ou seja, a palavra que dizia: dividiram entre si as minhas vestes. Veja isso, ele lembra do texto com exatidão, ele lembra da palavra com exatidão. Quanto mais consciência da palavra você tem, mais controle sobre as suas emoções você tem. Quanto mais você é capaz de reproduzir o texto sagrado, mais controle você tem sobre as adversidades à sua volta. É por isso que tem gente que ficou paranoico, teve muitas dificuldades no período da pandemia, incluindo a gente. Mas por que que Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor? Porque no dia da adversidade a gente lembrava: Ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu pavilhão Ele me esconderá. Por que que às vezes o culto acaba tarde? Gente que saiu de casa cedo não consegue chegar em casa. A gente passa pelo vale da sombra da morte e não acontece nada com a gente. Alguém visse? Tu viu o outro que caiu? Tu viu o tiro que pegou? Não vi nada. O cara estava armado e a gente nem percebeu, porque a gente vai no ônibus dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando você tem palavra, você tem autonomia para controle. Eu não estou dizendo que você não tem medo, mas você tem controle sobre o medo. Eu não estou dizendo que você não tem espanto, mas você tem controle sobre o espanto. Quando você tem a palavra, eu não estou dizendo que o vulto não te perturba, que o demônio não te perturba, mas se por um caminho ele...